Bom dia a todos. Começamos hoje o segundo dia do nosso encontro, do nosso curso de passe. E iniciamos hoje com esse tema, centros de força e plexos. E nossa primeira referência aqui que nós vamos usar é deste livro que está na bibliografia do nosso curso, que é um dos principais livros dessa bibliografia, que é o livro Atendimento Espiritual pelo Passe, de coordenação da Marta Antunes. Quem ainda não conhece, é essa simpática senhora da foto. Ela é uma das vice-presidentes da FEB e uma das pessoas mais respeitadas da Federação, do Movimento Espírita, por todo o seu trabalho, por toda a sua trajetória. Então, neste livro, ela inicia falando para nós sobre os centros de força, falando que são aglomerados perispirituais de natureza eletromagnética, utilizados pelo espírito para manifestar seu pensamento e sua vontade, os quais ligam-se ao corpo via plexos nervosos. Então, para que a gente possa refletir sobre o que ela falou para nós vamos pensar aqui nessas três principais palavras: centro, força e plexo. Então, o centro, ele é um ponto de convergência por onde se reúne, por onde há algum tipo de trânsito ou de fluxo. Então, por exemplo, o centro espírita é o local onde nós vamos encontrar os espíritas, é um ponto de encontro de muitos espíritas. O centro da cidade, por exemplo, é um local onde várias pessoas daquela cidade, veículos, vão transitar com frequência, vão sempre passar por ali. E força, nesse contexto, significa energia. Então, o centro de força seria esse ponto de convergência de energia, um local por onde transita, por onde flui bastante energias. Esses centros de força, essas estruturas estão localizadas, como ela fala aqui para nós, no perispírito. E é através dessa estrutura, através dos centros de força, que o espírito já levantou, já está pronto para hoje. Porque, menino, se fosse um de nós, era SAMU. Então, o centro de força, ele é essa estrutura que o espírito utiliza para manifestar o seu pensamento e a sua vontade. E o centro de força, como ela fala aqui para nós, ele está ligado no corpo físico através dos plexos nervosos, que são, nesse contexto, uma estrutura semelhante, porém física. O plexo nervoso é como se fosse um novelo ali de nervos, como se fosse também um ponto de convergência de vários nervos, onde ali o centro de força se liga. Então, o espírito manifesta seu pensamento e sua vontade através desses centros de força que estão ligados nos plexos nervosos, consequentemente ao nosso sistema nervoso. Aqui é uma imagem só para que a gente possa visualizar um pouco disso que eu falei, Então, imaginar aqui desse lado esquerdo essa imagem sendo o perispírito e esses pontos circulares aqui, coloridos, seriam aí os centros de força. E aqui, nessa figura à direita, a gente pode enxergar os plexos nervosos. Então, todos aqui ligados à medula espinhal, ao sistema nervoso, e a gente vê que são regiões como se fosse uma rede, uma malha realmente de nervos, nessas regiões onde vêm ligados os centros de força, exatamente nos plexos nervosos, consequentemente, acessando o sistema nervoso central. O sistema nervoso como um todo, na verdade.
Aqui a Marta Antunes fala para nós, dando uma definição dos plexos nervosos, dizendo que são intrincado cruzamento de vias nervosas localizados no tronco, na medula espinhal e integrados ao sistema nervoso central. E os principais são esses aqui, esses quatro: cervical, braquial, lombar e o sacro. Eu vou pegar aqui a minha cola só para dizer para vocês o que compõe principalmente cada um. O plexo cervical, ele é composto pelos nervos da cabeça, pescoço e ombro. O plexo lombar, antes o plexo braquial é ali a parte aqui do tórax e membros superiores. O plexo braquial que eu falei, a parte aqui do tórax e os membros superiores. O plexo lombar é a parte das costas, do abdômen e dos membros inferiores. E o plexo sacro, ele está ligado ali nos nervos da pelve, das nádegas, órgãos sexuais, coxa, pernas e pés. Então aqui é mais para que a gente possa ver que o nosso organismo, ele está todo permeado por essa rede nervosa. E que há então pontos centrais dessa rede nervosa, que são os plexos nervosos, e é nesses pontos que os centros de força estão ligados. Então o espírito, ele tem acesso a toda essa região, né, do nosso sistema nervoso, do nosso corpo, através dessa comunicação, o centro de força e os plexos nervosos. Então, só para que a gente possa enxergar como que essa rede nervosa compõe todo o nosso corpo físico e o acesso que o espírito terá, né, a todo o nosso corpo, e a importância do bom funcionamento desse centro de força para manter o funcionamento também do nosso corpo. Aqui só é um esquema do nosso sistema nervoso, só para que a gente possa enxergar aqui os plexos sendo essa porta de entrada para o nosso sistema nervoso. Então o espírito, só lembrando aquilo que foi dito, então o espírito, ele manifesta seu pensamento, a sua vontade, através dos centros de força. Esses centros de força ligam-se aqui aos plexos. Os plexos, eles compõem o sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico, ele trabalha interligando o sistema nervoso central a todo o nosso organismo. E o sistema nervoso central, ele é responsável, né, por receber as diversas informações, estímulos do corpo, processar, integrar e dar as devidas respostas. Então é através dessa estrutura toda que o espírito consegue se manifestar no corpo e manter ali no corpo o seu funcionamento. Então, por aqui nós podemos imaginar que desequilíbrios nesses centros de força causarão, claro, desequilíbrios no sistema nervoso, em todo o sistema nervoso, consequentemente no funcionamento, na saúde do nosso corpo. Bom, aqui nós temos uma fala do ministro Clarence ao André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, falando sobre os centros de força. Então ele diz que o nosso corpo de matéria rarefeita, ou seja, nosso perispírito, está intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos. Então nós mostramos aqui, né, essa conjugação, essa união dos centros de força aos plexos nervosos. Aqui ele diz para nós que são 7 estruturas dessas em nosso perispírito, vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente. Então é interessante pensar que esses centros de força, eles trabalham, como ele diz aqui, de maneira
harmoniosa, né, em sintonia. Então não são estruturas separadas, eles trabalham de forma integrada, de forma junta. E quem comanda é o espírito, claro, né? Através da mente, esse poder diretriz da mente, o espírito mantém todo o controle, utilizando essa interface, né, que são os centros de força, ligados então ao nosso corpo físico através dos plexos nervosos. E aí aqui nós vamos ver com mais detalhes cada um desses centros de força. Eu vou acessar a minha cola. Então, para falar aqui sobre esses centros de força, nós utilizamos aqui essas 3 referências. Talvez não esteja dando para ver todos, mas aqui é o livro Entre o Céu e a Terra, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e o livro Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz, também psicografado por Chico Xavier, e este livro que se chama Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo Franco, pela Joana de Ângeles. Então, a questão aqui da nomenclatura utilizada para cada centro de força e das informações que nós vamos passar agora sobre cada um desses centros de força estão baseados nessas 2 referências, né? André Luiz e o Chico Xavier, Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Então, o primeiro centro de força, de cima para baixo, é o coronário, e é o centro de força que eles mais trazem informações para nós. Ele está instalado, ali como mostra a gravura, na região central do cérebro. Ele é responsável por ser a sede da mente. Ele é considerado o santuário da vida superior, esse centro de força que faz a ligação com o plano espiritual. E aí, claro, dependendo da nossa sintonia, nós utilizaremos esse centro de força com a espiritualidade superior, ou ele poderá também ser utilizado por espíritos inferiores nos processos obsessivos. Mas ele é essa porta de ligação com o mundo espiritual e tem como objetivo nos manter em ligação com a espiritualidade maior. E esse centro de força, ele é considerado o principal pelo seu alto poder de radiação e porque é ele que comanda os demais centros de força. Ele recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito e distribui entre os demais centros de força. Então, imaginando isso lá na nossa empresa, no nosso local de trabalho, o espírito seria o dono da empresa e o centro de força coronário seria o diretor-geral, né, que passa ali todas as informações, todas as ordens. Ele é responsável pela alimentação das células do pensamento. Então, o pensamento é matéria e o pensamento está constantemente sendo jorrado, né, da nossa mente, do espírito. Então, o nosso pensamento, ele está diretamente aqui ligado ao centro de força coronário. E ele é um grande assimilador de energias solares e de energias espirituais. Por isso, né, que o passe ele é dado comumente nesse centro de força, as mãos ali sobre a cabeça, sobre o topo da cabeça, porque esse centro de força é o que tem maior assimilação de energias. E ele que comanda os demais centros de força. Então, ele tem essa condição de receber essas energias e de já repassá-la a toda essa estrutura, a todos os demais centros de força. Logo após o coronário, nós temos ali o centro de força cerebral, localizado ali na região da testa.
Ele é responsável por ordenar algumas percepções da visão, da audição, do tato e de uma vasta rede de processos da inteligência, da palavra, da cultura, da arte, do saber. Ele é responsável também por comandar o sistema endócrino, todas ali as glândulas e a produção de suas secreções, que são os hormônios, né? Algo fundamental para a manutenção da vida, para o funcionamento do nosso organismo. Isso está sob a responsabilidade do centro de força cerebral. E ele também faz a administração do sistema nervoso, né? Nós mostramos aqui aquele esquema do sistema nervoso, que está sob a direção do centro de força cerebral. Após, então, o centro de força cerebral, de cima para baixo, o terceiro centro de força é o centro de força laríngeo, sediado ali na região da garganta. Ele é responsável pelos fenômenos ali da fala, da respiração, e ele tem ali o controle da glândula tireoide e das paratireoides, né? Uma glândula importante aqui localizada nessa região da garganta. Então o laríngeo, de forma resumida, ele é responsável pela respiração e pela parte da fala, da fonação. Em seguida, ao laríngeo, o quarto centro de força é o cardíaco, localizado ali próximo ao coração. Ele é responsável pela aparelhagem circulatória do nosso organismo e responsável também pelos serviços da emoção e do nosso equilíbrio geral. Até pelo posicionamento dele, né, se a gente pensar, ele é o centro de força do meio, né, entre os três superiores e os três inferiores. Então ele é responsável tanto pela emoção como pelo nosso equilíbrio. Logo após, nós temos o centro de força esplênico. Ele está sediado no baço. Ele é responsável pela distribuição e pela circulação de recursos vitais importantes para os diversos lugares do nosso organismo. Ele trabalha, então, nessa parte da circulação e distribuição desses recursos fundamentais para o uso do nosso corpo, trabalhando, então, diretamente com o sistema hemático, com a parte de volume sanguíneo, né, e de outras características do próprio sangue. Após o líquido esplênico, nós temos o centro de força gástrico. Ele é responsável pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Então, ele é responsável pela parte de digestão dos alimentos e também pela assimilação de outros tipos de fluidos, né, mais sutis, mais espirituais. Então, todo tipo de substância, na verdade, que vai penetrar em nossa organização física e espiritual passa aqui, né, por esse controle do centro de força gástrico. Logo após, nós temos o centro de força genésico. Então, o Clarencio aqui fala sobre o centro de força genésico, dizendo que ele é o santuário do sexo e o templo modelador de formas e estímulos. E eu achei interessante porque ele vem descrevendo todos os centros de força, falando de maneira assim, direta, sucinta, né? E aqui no centro de força genésico ele usa essas palavras aqui bem interessantes, né? Talvez para nos dar aí a real noção da responsabilidade do uso desse centro de força genésico, porque ele diz que é um santuário, né, do sexo, e é um templo modelador das formas. Então é responsável pela criação dos corpos, pelo processo reencarnatório. E algo interessante que a gente precisa sempre se lembrar é que ele é responsável pelos estímulos criadores, né, que produzem trabalhos, atividades úteis e a associação de almas, a associação de espíritos.
Então eu fiquei imaginando, por exemplo, esse curso de passe, né? Ele surgiu de algum estímulo criador que alguém teve, essa vontade de criar, né, o curso de passe, e se buscou, né, essa associação com várias pessoas para que pudesse então estar acontecendo nesses dias todo esse trabalho. Então são atividades relacionadas a esse centro de forças genésico, esse trabalho de criação e de construção, tanto das formas físicas quanto também do nosso próprio trabalho, da relação com outros espíritos. Aqui a gente utiliza, fazendo aqui uma referência do Alírio de Cerqueira Filho. Não sei se todos conhecem, é esse simpático senhor aqui da foto. O Alírio, ele trabalha ligado diretamente à Federação do Mato Grosso. Ele tem diversos livros, diversos vídeos, CDs, videoaulas. Esse site aqui, quem quiser depois consultar, www.espiritizar.org. Lá ele disponibiliza diversas videoaulas sobre diversos temas espíritas. E um livro que ele tem, que faz parte da bibliografia do nosso curso, é esse, Fluidoterapia Espírita, Passes de Água Fluidificada. E nesse site ele tem um conjunto de videoaulas explicando o livro. Então é muito interessante porque é o próprio autor, né, explicando o livro e nos ajuda bastante a compreender. Então, o Alírio, ele fala para nós que o centro de força é a mesma coisa, né? O sinônimo de chakra. Tenho certeza que todos já ouviram falar dessa palavra, porque ela faz parte de uma cultura milenar, principalmente da parte oriental. E o Alírio trabalha com a ideia de que o centro de força e o chakra são a mesma coisa. O chakra é uma palavra em sânscrito que significa círculo. Então, o Alírio vai dizer para nós que esses centros de força são vórtices de energia. O vórtice, ele é a produção de um movimento giratório. Então, esse centro de força, ele estaria em um movimento giratório, e ele diz para nós que fazendo um movimento de expansão, tanto na horizontal quanto na vertical. Então seria, né, circular em um movimento giratório, fazendo esse movimento, né, de expansão e contração nesses dois sentidos. Então ele diz para nós que o centro de força, assim como o André Luiz trouxe, né, ele fala que se ligam ao corpo físico através de um plexo nervoso, e aí ele acrescenta a informação que também através de uma glândula endócrina. Então, como nós falamos daquela estrutura que o espírito manifesta seu pensamento e sua vontade através do centro de força, que se liga ao plexo nervoso, e que ele traz para nós que também se liga a uma glândula endócrina. Então, lembrando que as glândulas são fundamentais por sua produção de hormônios, né, fundamentais para a perfeita saúde do nosso organismo. E ele fala também dos nadis, que seriam vasos energéticos. Se vocês se lembrarem daquela imagem que nós mostramos, a rede nervosa do nosso sistema, do nosso corpo físico, os nadis teriam uma estrutura muito semelhante, que permeiam todo o nosso perispírito, só que vasos energéticos. Através desses vasos energéticos há essa ligação do centro de força com os plexos nervosos e as glândulas endócrinas, para que o espírito manifeste em nosso corpo físico seu pensamento e a sua vontade. Aqui é só para que a gente possa ter uma ideia do posicionamento. É um esquema do Alírio também, para a gente ter uma ideia do posicionamento dessas principais glândulas
que, de acordo com os estudos dele, estão ligados diretamente aos plexos nervosos e aos centros de força. Então nós temos aqui na região do cérebro duas glândulas importantíssimas, que é a glândula pineal, ou a epífise, e a hipófise. A glândula pineal é a glândula que o Alírio fala, né, responsável a principal glândula responsável pela nossa parte psíquica. A glândula hipófise é a glândula considerada a glândula mais importante do corpo físico, porque ela é que controla as demais glândulas do nosso corpo. Aqui é a glândula tireoide, bem aqui na região da garganta, onde nós vimos o centro de força laríngeo. A glândula timo, bem próxima, que é o centro de força cardíaco. E depois aqui a glândula suprarrenal, próxima que é o esplênico, o pâncreas, próxima que é o centro gástrico, e depois as gônadas, né, o testículo no homem, os ovários das mulheres, bem próximo que é o centro de força genésico. Então o Alírio nos traz esse esquema para que a gente possa enxergar que os centros de força estão ali também ligados aos plexos nervosos e essas glândulas. E essas glândulas no corpo físico, elas estão ligadas aos plexos nervosos. Estão ligadas aos centros de força. Esse também é um outro esquema que o Alírio traz, né? Para que a gente possa estudar um pouco mais sobre cada centro de força. Ele faz aqui uma divisão interessante, porque ele separa os 3 centros de força aqui superiores, que seriam o coronário, o frontal e o laríngeo. Ele separa aqui num grupo que ele fala que tem uma natureza transpessoal, né? Ou seja, para além do corpo físico, uma natureza espiritual. E ele separa que os 3 centros de força inferiores, em termos de posicionamento apenas, que eu estou dizendo, né? Superior e inferior aqui apenas em termos de posicionamento em relação ao corpo físico. Esses 3 centros de força aqui inferiores, o genésico, o gástrico e o esplênico, ele separa aqui num grupo que ele fala que é de natureza fisiológica, que seriam centros de força principalmente responsáveis pela manutenção do corpo físico, pela vida orgânica. E o centro de força aqui do meio, o cardíaco, ele diz que ele tem uma natureza de equilíbrio, né? Ele faria então o equilíbrio entre a parte fisiológica, a parte ligada à matéria, e a parte transpessoal, a parte da nossa espiritualidade. E ele traz aqui para nós os aspectos internos, né? Os estímulos do espírito, ou seja, os nossos pensamentos, vontades, sentimentos, aquilo que nós enquanto espíritos manifestamos, que trabalha cada um desses centros de força. Então ele fala para nós que esses estímulos espirituais, né, o poder, o prazer e a segurança, estão ligados diretamente a esses 3 centros de força, o esplênico, o gástrico e o genésico, e são aspectos, né, de natureza fisiológica. E que esses estímulos aqui, espirituais de transcendência, de inspiração, da intuição, da visão interior, do conhecimento, da comunicação e vontade, são aspectos espirituais ligados aos centros de força coronário, frontal e laríngeo, que têm uma natureza de espiritualização, né, que vão para além da matéria. Então, toda vez que nós trabalhamos esses aspectos, transcendência, inspiração, conhecimento, nós estamos trabalhando os centros de força coronário, frontal e laríngeo de maneira espiritualizada. E toda vez que nós trabalhamos esses aspectos do poder, prazer e segurança, nós estamos trabalhando esses 3 centros de força, esplênico, gástrico e genésico, com uma natureza mais fisiológica.
aqui não há algo assim melhor ou pior, né? São todos aspectos importantes para o espírito encarnado. O que ele vai falar para nós é que o excesso é que vai produzir as enfermidades. Então ele fala, o Alírio diz para nós que o fluxo, quanto maior o fluxo de energia pelos centros de força, melhor a nossa saúde. E que o que causa a enfermidade é exatamente a falta desse fluxo de energia. Então que, de um modo geral, nós estamos sempre trabalhando esses 3 centros de força, o esplênico, o gástrico e o genésico, porque de um modo geral estamos sempre mais voltados aqui, quando pensamos em relação a objetivos, a nossa atividade diária, né, aquilo que buscamos, estamos mais ligados aqui à busca por poder, prazer e segurança, de um modo geral. Então, de um modo geral, podemos dizer que estamos sempre trabalhando de maneira muito intensa e excessiva esses 3 centros de força, o que ele fala que causa um congestionamento de energias. Então, como um trânsito, né? Se você pensar no centro da cidade, no horário de pico, e os veículos sendo essa energia, então muitos veículos, muita energia sendo trabalhada apenas por aqui, há então esse congestionamento, não havendo, portanto, fluxo de energia, havendo assim esse bloqueio de energia nesses centros de força, e ao mesmo tempo que há um excesso de energia aqui, uma congestão aqui de energias nos centros de força superiores, haveria uma falta de energia. Então haveria pouco fluxo de energia. Então a gente teria o excesso de fluxo aqui nesses centros de força esplênico, gástrico e genésico, e ausência de fluxo de energia no coronário, frontal e laríngeo. E esse desequilíbrio de fluxo de energia que causaria as enfermidades. Então, faltou aqui falar, né, como solução para isso, do centro de força aqui do meio, o cardíaco, que ele fala que é o ponto de equilíbrio, e que tem como aspecto interno do espírito o amor. Então que o amor, né, quando a gente coloca amor então nas nossas escolhas, nos nossos objetivos, nas nossas decisões, naquilo que almejamos, quando há amor, há na verdade um equilíbrio entre a nossa parte transpessoal e a nossa parte fisiológica. Havendo esse equilíbrio, vai normalizar o fluxo de energia pelos centros de força. Portanto, o passe, quando a gente assim, vai resumir muito e diz, né, que é uma doação de amor, a gente vê essa ligação aqui bonita, né? Porque é o amor que dá o equilíbrio. Então, para nós que vamos trabalhar com o passe, a melhor maneira de equilibrarmos os nossos centros de força para que sejamos bons instrumentos é usar de bastante amor, porque o amor é que vai dar esse equilíbrio. E quando formos receber o passe, né, para aqueles que vão receber o passe, o essencial também é sempre receber com amor, né? Porque o amor é que vai, na verdade, equilibrar esse fluxo de energia, produzindo assim o equilíbrio necessário em cada centro de força. Esse equilíbrio vai se refletir nos plexos nervosos, nas glândulas endócrinas, em nosso sistema nervoso, no funcionamento do nosso corpo físico. Bom, aqui nós temos um exemplo que está no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, pelo Chico Xavier, em que o Clarencio está explicando para o André Luiz sobre o uso, né, do centro de força. Eles estão tratando aqui do caso do Júlio, falando sobre o centro laríngeo. Então ele fala que tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força.
Então aqui é um resumo de tudo que nós falamos aqui, do que o Alírio traz, né? Então, que o espírito manifesta pelo centro de força pensamento e vontade. Então, se esse pensamento, essa vontade estiver viciado, ele vai produzir um desequilíbrio no centro de força, consequentemente nos plexos nervosos, glândulas e sistema nervoso central. No caso aqui do Júlio, ele ingeriu veneno, ele tentou suicídio por ingestão de veneno. Esse veneno causou profundas lesões na sua aparelhagem física e também nos seus centros de força, sobretudo no centro de força laríngeo. Ele não chegou a desencarnar tomando o veneno, mas depois ele ainda se afogou no rio propositalmente também, em um suicídio mesmo. E essas duas ações dele, né, de tomar o veneno, de se suicidar por afogamento, provocou uma lesão no seu centro de força laríngeo. Então aqui o Clarencio fala para André Luiz: quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, é que é um outro nome bonito que ele dá para o centro de força: fulcros de força de nossa alma. Naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Então, ele tomando venenos, se suicidando, ele provocou uma lesão no seu centro de força laríngeo, e ele então fica, consequentemente, preso à responsabilidade de ter que reharmonizar esse centro de força, através desse trabalho de reajuste. E o André Luiz vai perguntar para ele como que isso vai acontecer, né? Como que ele vai conseguir reharmonizar esse centro de força? E aí o Clarencio fala: nosso Júlio, de atenção encadeada, a dor da garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. Então nós vemos aqui que ao tomar o veneno, ao buscar o suicídio, ele agiu com um profundo desamor pelo seu corpo físico e por essa estrutura perispiritual, né, do centro de força. Esse desamor provoca então esse desequilíbrio, sobretudo aqui no centro de força laríngeo. Então, como eu falei aqui, padecendo então as dificuldades com a garganta, ele terá, né, que terá que cuidar bastante dessa região. E através do cuidado nós desenvolvemos o amor. Então, cuidando ali da garganta, ele vai desenvolver amor por essa região, por seu corpo, por sua saúde, e esse amor dará novamente o equilíbrio a esse centro de força. Então essa região, aqui na região da garganta, né, lembra aqui está a glândula tireoide. Essa região do Júlio, diz o Clarencio, que ela será aquela região fraca, né, do seu organismo. Estará sempre ali suscetível ao ataque de bactérias, né? Então aquela pessoa ali que tomar um ventinho já inflama a garganta, né? Então, e ele vai ter que desenvolver todo um cuidado, um carinho por essa região do seu corpo, e esse carinho, esse cuidado será o amor que irá curar, né, o seu centro de força. Então aqui é um exemplo no qual a enfermidade é o remédio verdadeiro para a cura real aqui do perispírito. Aqui é uma pergunta. Tem uma mensagem do André Luiz. Quem quiser anotar para depois consultar, não vai dar tempo da gente olhar agora com detalhes. É uma mensagem que fala sobre o uso que nós fazemos dos centros de força. Aqui ele não fala especificamente sobre os centros de força, mas fala sobre o uso que nós damos a regiões e funções do nosso corpo. E aí é um exercício para que a gente possa pensar a qual centro de força, né, essa ação, esse uso está ligado. Então,
Só um aqui, só para a gente poder ter como exemplo, que ele fala assim: não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. Qual centro de força está ligado então à nossa ação de falar? Eles falam baixinho? A qual? Laríngeo. Com medo de errar? Ao laríngeo. E tem outros, né? Alguém se lembra de outro ligado à parte ao falar? Todos estão bem interligados, né? Mas se a gente se lembrar, o centro de força cerebral é responsável pela parte também da fala, né? Então é esse exercício que eu queria propor aqui nessa mensagem para vocês. Mais um aqui dá tempo, né? É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. A qual centro de força está ligado? Mãos e a questão do que representa, né? Que é o trabalho, a ação. Difícil, saber? Bom, se a gente lembrar mais literal, as mãos estão ligadas, assim, ligadas talvez ao tato. Ele fala que o tato está ligado ao centro de força cerebral. De uma forma subjetiva, as mãos aqui representando o trabalho, a ação. Lembra lá o centro de força responsável pela construção do trabalho, dos estímulos criadores? Genésica, isso mesmo, né? Bom, pessoal, não vai dar tempo, eu vou passar aqui só para a gente poder concluir. Está dando em valer? Não, é porque não vai dar tempo, eu estou passando para a gente poder concluir. É só para a gente poder dizer, que, como fechamento do nosso tema, que o caminho, então, para que a gente possa desenvolver e harmonizar os nossos centros de força é este, né? O caminho, aí a imagem aqui é bem clara, o caminho é esse. E a mensagem final que a gente traz aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, talvez não ficou bom aí para ler, mas eu vou ler aqui ela inteira, que aí eu uso aqui como encerramento para nós uma frase, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre essas questões da saúde, da enfermidade, que eu acho uma frase bem forte, mas que tem aqui tudo a ver com o nosso curso. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Olha a parte forte. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e, quiçá, também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Então, obrigado pela atenção de vocês, meus amigos. Agradecer ao André, né, que trouxe essa palestra. Eu achei interessante, porque eu assisti da Jane, já assisti do Jorge, agora do André, sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma informação diferente, nova para nos dar. E queria te entregar uma lembrancinha da casa. Parabéns, obrigada. Eu queria chamar agora a próxima palestra da Classe dos Animais, da Andressa. Então, bom dia. Bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar sobre os animais, porque no Espiritismo a gente ainda vê uma grande resistência, né, sobre falar sobre esse tema. Eu trouxe, então, como o curso é de passes, a gente vai falar sobre passe.
E aí eu venho falar sobre, ele falou sobre o livro da Marta Antunes, e aí a gente vê algumas resistências no meio espírita, né? E ela mesmo, né, quando tem um site publicado, né, pela Agência de Notícias de Direitos dos Animais, quando fala sobre um centro espírita que chama ASEAM, em São Paulo, que é específico para a espiritualidade dos animais, e ela fala que os animais eles não deveriam receber os passes, né, porque eles não têm a razão e nem o livre-arbítrio. E ela diz, quando doamos nossas energias vitais, transmitimos para uma pessoa dotada de razão e livre-arbítrio que entra em sintonia com o doador e se coloca em posição de aceitação para receber essa energia. Diferente do homem, o animal não tem inteligência primária e não pode decidir se quer receber o passe ou não, né? Então, são coisas para a gente refletir sobre, né? Sobre essa razão e o livre-arbítrio. Eu estou só pensando alto, Andressa. Se for assim, então, a gente não pode levar a criança para tomar passe. Eu pensei sobre todos porque isso. Porque criança não tem livre-arbítrio, mas não tem condição de decidir. Mas isso foi há 4 anos, às vezes ela já mudou de opinião, né? É que nesse livro dela, que é referência para nós, ela não coloca. É difícil, são poucas coisas que eu achei sobre o passe dos animais, porque, como eu falo, ainda é um tema que não se discute em casa espírita, né? E outra questão que o pessoal usa bastante foi quando Kardec, no livro dos médiuns, né, ele fala sobre a tentativa de os pessoais na França magnetizarem, né, eles magnetizarem os animais, né? E ele desaconselha essa prática em vista dos motivos contra a mediunidade animal. Entende mesmo que a transmissão dos fluidos vitais humanos para animal é perigosa em virtude do grande desnível evolutivo entre as duas espécies. A gente sabe que a gente está em grau evolutivo diferente, mas que a gente passou por esse grau evolutivo. Então, a gente pode pensar sobre essa diferença. E aonde que surge isso, né? Quando no livro dos médiuns, no capítulo da mediunidade dos animais, eles dizem que o Sr. T, magnetizou o seu cão. A que resultado ele chegou? Ele matou, porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia e de langor, consequência de sua magnetização, com efeito infiltrando-lhe o fluido aurido numa essência superior e essência especial de sua natureza. Ele o esmagou, agindo sobre ele, embora mais lentamente, a semelhança do raio. Assim, não havendo nenhuma possibilidade de assimilação entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, nós os esmagaremos imediatamente ao mediunizá-los, né? Então, aí a gente tem que pensar que mediunizar, que magnetizar, de dar passe é diferente. E a gente já viu isso no curso de passe, né? E aí a gente entra aqui na diferença entre o passe magnético e o passe espírita misto, né? Esse passe magnético, ele é só a energia nossa, né, que vai diretamente para o ser, e esse passe espiritual misto do nosso ser para a espiritualidade, né? Então, aí Erasto, ele vai referir a alguém que magnetizou o cão, e eles dizem que o propósito dele era comunicação com os espíritos através desse animal. E aí fala sobre a mediunidade, é um capítulo sobre a mediunidade dos animais, e então a gente começa a entender que são diferentes, né? E por isso, sim, às vezes o Sr. T, ele pode ter matado esse animal. Outras coisas que vem questionando qual que é essa energia que ele coloca no animal, se é uma energia de amor, e que também pode ser algum caso de má vontade que a pessoa usou e aí intoxicou esse animal. Então não foi feita uma coisa com amor, né? Mas aí a gente começa a perceber, né, que também a gente começa a questionar, nós podemos aplicar o passe em animais?
E em Conduta Espírita, né, na psicografia de Valdo Vieira, André Luiz diz: no recurso aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique ao seu favor. Então aí André Luiz já vem dizendo que a gente deve e que a gente pode usar sim o passe nos animais nesse recurso quando eles estão doentes. Outra referência que nós temos é em Herculano Pires, Mediunidade, Vida e Comunicação, no capítulo 11 de Mediunidade Zoológica. Ele diz: assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces e até mesmo com recursos de água fluidificada. Tudo é possível no plano do bem e da prática do amor. Então, quando a gente pensa que a gente quer fazer o bem e que a gente quer praticar o amor, e aí Herculano Pires vem falando, sim, que a gente deve e que a gente vai ser muito proveitosa para o animal o passe, né? Quando a gente fala de prece e o recurso de água fluidificada, a gente chega a um grande consenso no Espiritismo. Mas o passe é um tema ainda muito polêmico. E aí a Federação Espírita Brasileira, né, no site, o que é passe? Né? Então ela diz que é uma transmissão conjunta de fluidos magnéticos provenientes do encarnado e de fluidos espirituais, né, oriundos de benfeitores espirituais, não devendo ser considerado uma simples transmissão de energia animal. Né? E aí a questão do Sr. T, que ele magnetizou, e aí a gente vem aqui e entende que o passe, né, ele vai depender desses fluidos magnéticos nossos com os fluidos espirituais e não simplesmente a transmissão de energia nossa para o animal. Né? Esse passe, né, onde que está o poder curativo desse passe? Né? Ele está na pureza da substância inoculada. Então é isso que a gente tem que perceber, qual é essa nossa a pureza dessa substância que a gente tem intenção de colocar nesse animal. Porque eles falam que os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Né? Está na Gênesis, no Kardec, no capítulo 14, nos fluidos. E aí a gente entende, então, que esses fluidos, se forem alterados, pode sim prejudicar os animais, mas também pode prejudicar os seres humanos. Né? E depende da energia da vontade. Né? Já foi dito sobre a vontade aqui. Né? Então, ela provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força de maior penetração. Então, depende de qual é essa vontade nossa de ajudar o animal, de transmitir essa boa energia, é que vai fazer a diferença. Né? E das intenções que animam aquele que quer curar, quer sejam ele, o homem ou o espírito. Então, depende da espiritualidade também que trabalha com a gente, junto com a nossa, para saber qual que é essa intenção de curar esses animais. E aí eu entro num vídeo da Arvênia Prada, ela é uma veterinária, né, e ela sempre fala sobre a espiritualidade dos animais, ela tem alguns livros, e ela entende, que ela fala assim, que pode-se entender como um passe a ser aplicado em animais, né, em casas espíritas. O procedimento é efetuado por um encarnado que doa ao paciente fluidos magnéticos de boa qualidade, resultando da vontade e da intenção benevolente de auxiliar, sendo que a esses fluidos magnéticos serão acoplados fluidos espirituais emanados dos espíritos benfeitores que assessoram essa atividade. Tá? E aí a doutora Irvênia, ela veio falar o quê? Que o passe dos animais ele pode sim ser dado, né? E ele vai depender da nossa boa vontade, da nossa intenção, né? Dessa qualidade desses fluidos magnéticos, fazendo entender que deve ser em casas espíritas, então a gente não pode sair dando passe em animais a qualquer momento e qualquer hora, assim, achando que a gente está... é um irmão inferior e eu estou acima, então as minhas energias são melhores ou são maiores. Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? E que esses benfeitores que assessoram a atividade do passe em animais, elas são diferentes dos espíritos que assessoram o passe em humanos. Então, a gente vai ter que estar
conectados com esses seres para a gente ser ajudado nesse passo. Tá? E aí vem, em Herculano, o Herculano Pires, ele diz quem são esses espíritos benfeitores que assessoram o passe em animais. Tá? Ele fala que é protegido e orientado por espíritos humanos que foram zoófilos na Terra. Então foram espíritos que trabalharam com animais na Terra, que foram protetores ou que cuidaram de animais. E aí eles que trabalham, né, com essa prática do passe. Né? Ele chama médium veterinário, né? E ele diz, como médium veterinário, médium humano, não transmite os seus fluidos no passe por sua própria conta, mas servindo de meio de transmissão aos espíritos protetores. A situação mediúnica é assim muito diferente da sua ação magnética e hipnótica. Então, o que ele diz é que, vem de novo falando, né, que não tem que dar o passe magnético nos animais. E ele diz que ao socorrer o animal doente, o médium ele vai ter que dirigir a prece aos planos superiores, suplicando a assistência dos espíritos protetores do reino animal e pondo-se à disposição destes. Ele aplica o passo com o pensamento voltado para Deus ou para Jesus, o Criador e o responsável pela vida animal na Terra. Flui a água da mesma maneira, confiante na assistência divina. Então, e aqui a gente chega a uma conclusão realmente que a gente vai estar em sintonia com esses espíritos que são protetores dos animais, né? Então isso é feito um trabalho, realmente precisa ser numa casa espírita, a gente tem entendimento realmente com esses seres de luz que trabalham com os animais. Eu coloquei um exemplo aqui do Chico Xavier, ele era um amante dos animais, ele cuidava, tem alguns vídeos que falam que ele dava passe nos animais dele, né? Ele não abria o passe aos animais em geral, mas nos deles ele dava, né? E aqui a gente vê que realmente nós estamos todos conectados, né, a uma espiritualidade e que mais existe um ser que deve proteger nós todos. E como deve ser esse passe em animais, né? Então, lembrando que ele vai ser sempre em uma casa espírita, né? Essa casa ela deve estar disposta a falar sobre a espiritualidade dos animais e entender que existe algumas coisas que vão ter que ser moldadas, né, nesse trabalho, né? Então é uma casa que vai trabalhar e que vai estudar sobre a espiritualidade dos animais, que ela tem uma equipe espiritual e um corpo mediúnico sintonizados com a espiritualidade animal, né? E lembrando que os moldes dos trabalhos se assemelham ao que se faz na rotina dos humanos, mas é preciso montar um fluxo de trabalho que não estresse os animais e evite acidentes entre eles ou com as pessoas, né? O que a gente tem que lembrar é que o animal ele pode reagir, né, de maneira por ele estar doente, de uma maneira agressiva. Então, quando a gente vai pensar em uma casa espírita, a gente vai ter que lembrar que são seres que às vezes não são compatíveis, né, uns com os outros. Então, os gatos, geralmente a gente indica estar na caixinha de transporte, porque, não, meu gato é mansinho, mas gato, ele sempre pode ter uma reação de fuga, e então são cuidados que a gente deve ter. Eu posso dar o passe na caixinha de transporte? Claro, e deve, né? Nunca tirar o animal da caixinha de transporte. O passe, ele é uma energia, né? Então, uma barreira física não vai prejudicar de maneira nenhuma a gente estar dando um passe no animal numa caixinha, né? Outra questão que eu olho aqui, essa senhora, ela está dando passe. Quando ela está dando passe na caixinha do gato, ela está de olho fechado, todo mundo pode observar isso. E a gente tem uma certa dificuldade quando a gente vai dar passe, porque uma das maneiras da gente concentrar realmente é fechar os olhos, né? Mas quando a gente fala em animal, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque quando a gente fecha o olho, a gente sem essa visibilidade, a gente pode ser mordido, a gente pode ser arranhado, ou o animal pode virar fuga, né? Então essa é uma responsabilidade nossa, e não do tutor, porque o tutor, ele realmente está lá querendo receber também o passe, né? Então, muitas das vezes, essa sintonia que a gente faz no passe com os seres humanos, a gente faz antes, numa preparação, e no momento do passe a gente está
meio que semi-alerta ali, né? A gente vai ter que estar um pouco alerta por alguns acontecimentos, né? Porque às vezes um cão tá lá, você encosta nele, ele morde em você, ou então ele foge, ele morde em um outro animal. Então são cuidados que às vezes com seres humanos a gente não preocupa e com os animais a gente vai ter que preocupar, né? Aqui demonstrando que existe palestra também antes do passe para os animais. Nesse centro espírita que é específico, na SEAM, em São Paulo, você entra e todo mundo sentado, cães e gatos e tutores, e eles ouvem essa palestra de uma maneira esplêndida. Eu falo que eu nunca vi isso em centro espírita de humano, porque a gente chega, todo mundo quer tomar o passe e quer ir embora, não quer ouvir nada, né? E lá eles ficam todos ouvindo, e é uma gracinha, né? E são animais que às vezes são cão, gato, doente, o tutor também muito preocupado, e eles respeitam muito isso, né? E aqui também, ó, o cão sempre com guia e coleira, né? Porque, como eu falo, os animais eles são imprevisíveis, principalmente quando eles estão doentes, eles sentem algum tipo de dor. A gente tem que realmente tomar cuidado com a segurança de quem trabalha, do tutor e do animal, né? E quando a gente fala de animal, é todo um contexto, e essa casa espírita ela vai ter que estar adaptada, né, a receber esses animais, até por questões sanitárias. Então, geralmente a gente trabalha em um dia separado, né? Então tem várias coisas, porque tem pessoas que não gostam de animais e a gente deve respeitar, né? E como a gente respeitar os animais, a gente respeitar todo um fluxo dessa casa. Tá? E aí vem uma questão bem polêmica. Essa aí é um problema. O Jorge é vegetariano por conta disso. E aí, esse aqui é o que mais pega quando se fala em passe animais, né? E aí, todo mundo me questiona, o médium tem que ser vegetariano? Que tem que ser, eu acho que todo espírita devia ser, né? Se a gente começar a ler todas as obras, né? E aí fala lá, que no livro dos espíritos fala que pode comer carne, mas são quantos anos, né? Então é fundamental entender que se abster da carne é um ato de caridade, demonstração de nosso crescimento espiritual. Lembre-se, os animais são nossos irmãos, né? E lembrar também que a gente já passou por um animal, né? E aí a gente começa a entender, o médium vegetariano ele tinha que ser só para os animais? Não, qualquer espírita deveria repensar sobre a alimentação, né? E aí tem alguns centros que dizem, nunca um médium que coma carne deve trabalhar com os animais, tá? E aí você fala, tem algum centro espírita que dá passe em animais que o pessoal come carne? Tem, tá? Não, isso aí vai do centro que resolveu. Ele abriu o trabalho e aí com os trabalhadores ele chega a uma conclusão se deve ou não comer carne, tá? O que se diz, a gente sabe que o passo nos humanos a gente deveria ficar pelo menos 24 horas, né, sem comer a carne ou sem comer qualquer coisa pesada, né, nessa preparação dos passos. E tem alguns trabalhos que dizem que, no mínimo, quando você vai trabalhar com os animais, teriam que ser 36 horas. Por quê? Porque é 36 horas para essa energia girar em todo o corpo, essa energia maléfica das carnes, e ser eliminada. Então, para você dar um passo nos animais, no mínimo 36 horas. Agora, o ideal, né, para todo, seria realmente ser vegetariano. Então vou comer ovo, então. Já resolve. O trabalhador mediúnico que escolheu trabalhar com os animais deve ter consciência que existem outros animais além de cães e gatos, né? E lembre que os animais são abatidos do matadouros, dos animais de laboratórios, dos selvagens, que são mortos por diversões e também são nossos irmãos. Então, lembrando, por que a gente fala essa questão? Geralmente, quando a gente fala de animal, todo mundo lembra de cão e gato. E quando eu falo, nossa, você tem que ser vegetariano. Não, eu não como cachorro nem gato. E sempre eles vão falar isso, tá? E aí essa é uma questão que qualquer lugar que você for falar é um tema muito polêmico. Qualquer casa espírita
a maioria nem deixa você falar sobre a questão do vegetarianismo, porque é uma coisa que, mas é uma coisa a se pensar. São mudanças e hábitos que a gente deveria repensar. O Emmanuel é muito claro disso lá no Consolador. E tem gente que fala não como carne não, só frango e peixe. Lembrando que peixe e frango são animais. A não ser que vocês... Não, tem um peixinho planta. Tem uma planta que chama peixinho, só essa. Tá? Lembrando que os peixes são carne. Então, não, nenhum tipo de carne seria, né? Tem gente que fala, carne vermelha, porque é o animal que tem consciência. E não, já existem pesquisas que os peixes, eles sim têm centro de memória, eles têm a questão do sofrimento também. Ai, meu Deus. Quando que eu posso usar, né, o passe nos animais? Ele não tem nenhuma contraindicação, ele pode ser aplicado em qualquer momento da vida, se o animal estiver doente, se o animal estiver saudável, né, como prevenção ou no tratamento de alguma doença, tá? Lembrando que esse tratamento ele depende da ajuda espiritual, né, dos cuidados veterinários e da fé e o acompanhamento dos seus tutores. E aqui quando a gente fala a fé e o acompanhamento dos tutores, porque o animal por si só ele não vai procurar esses recursos, né? Então aí a gente conta com a ajuda e a fé do tutor. Mas nos centros espíritas eles falam muitos tutores que não são espíritas, são de outras religiões, eles levam os animais. E muitos deles, eles começam a receber melhor a questão da espiritualidade, uma questão do espiritismo, através de levar esses animais nesses centros espíritas que são especializados na espiritualidade dos animais. Então, eles também têm, eles ajudam na divulgação espírita, né? Porque lá, como a pessoa, ela sempre está levando, né? E quando eu digo estou levando o meu animal, eu não me coloco no lugar dele. E quando eu estou levando outro ser, e aí eu não tenho esse problema de estar indo no centro espírita, mesmo sendo de outra religião. Tá? Porque para a pessoa, quando ela diz que está levando, ela não está indo, né? Ela não acha que ela que está indo. Mas quando ela assiste a palestra, ou que ela percebe que realmente o animal dela melhorou, só com uma imposição de mãos ali, que ela acredita, né? Então ela começa a refletir melhor sobre a espiritualidade e sobre o espiritismo. Então é um grande divulgador desses centros espíritas. Tá? É importante lembrar que o passe não substitui nenhum tipo de tratamento. Né? A gente sabe que o passe a gente precisa ir no médico e os animais precisam ir no veterinário. Outra coisa, lembrando que em alguns casos as pessoas dizem que os animais morreram. Mas a gente observa isso em casos terminais, em casos humanos, dessas pessoas que trabalham em hospitais, em casos terminais, às vezes a pessoa vai lá dar um passe e a pessoa desencarna. Né? E para que serviu esse passe? Às vezes até para ajudar a fazer essa passagem de forma natural e tranquila. Né? E a gente observa muito isso em animais. Hoje eu não faço eutanásia, não falo mais em eutanásia, porque a eutanásia, né, que o sacrifício dos animais, eles falam de maneira sem sofrimento, mas porque esse passe ele vai ajudar nessa passagem. Então, em alguns casos, mesmo eu não estando na casa espírita, eu uso esse recurso. Tá? E eu tenho tido atendimentos em relação a isso. Então eu peço que a espiritualidade me ajuda para eu não precisar de fazer isso. Tá? E aí quando a gente fala de eutanásia, e muitas pessoas são a favor de fazer eutanásia nos animais, mas uma questão é assim, a pessoa fala assim, o animal não merece sofrer e não precisa de sofrer. Né? Então, e aí existe a disponibilidade. Mas esse sofrimento real é do animal ou do tutor que está passando por aquele momento? Ele quer livrar daquela condição de cuidar, daquela condição de sofrer dele ou realmente do animal?
Então, são questões a serem avaliadas, né? E o que a espiritualidade dos animais diz é que eles têm um momento, sim, para desencarnar, e que a gente não deve adiantar esse momento. Eles têm que passar por isso, e mesmo eles não tendo que sofrer, né, porque eles falam que eles não têm o karma, igual a gente, para sofrer, mas eles têm um momento de aprendizado. E muitas das vezes esse sofrimento, ele é amenizado pela espiritualidade para ele poder evoluir. Então, que a gente nunca deve adiantar essa passagem, mas a gente pode usar esse recurso, né, para ajudar que essa passagem seja de forma natural e tranquila. E quando a gente dá um passe no animal terminal, a gente também ajuda o tutor a entender essa questão da espiritualidade. Então, esse passe ele pode ser usado em qualquer momento, como nos seres humanos, né? E a gente vai estar ajudando, né, nessa cura espiritual, muitas das vezes que chega ao momento físico. Tá? Tem 2 lugares aqui em Uberaba que dá passe em animais, que é na Livraria Universo Espírita, que fica no João Pinheiro, e no Seva, que é aqui no bairro Mercedes, tá? Todo primeiro sábado do mês, e ele usa homeopatia e dá passe. A Livraria Universo Espírita são todos vegetarianos, né? Eu fiz parte desse grupo e um consenso nosso era que todos que dessem passe seriam vegetarianos, e aqui não tem necessidade disso, pelas pessoas entenderem de maneira diferente. Mas, e aí cabe a gente refletir sobre isso, né? Eu concluo que o passe nos animais é sempre bem-vindo e que as casas espíritas elas deveriam rever essas posições em relação a esses animais, né? E começar, às vezes, a conversar com o pessoal ali, com os colaboradores da casa, para começar a introduzir sobre a espiritualidade dos animais, e quem sabe a gente ainda tem em Uberaba um centro espírita que realmente dê passe em animais e que sejam bem enfáticos nesses cuidados com os animais. Obrigada, gente. Falo que são nossos espíritos protetores. É a Pretinha, que a Andresa trouxe para cá há muitos anos. Ela foi abrigada nas zoonoses, pelas zoonoses, numa época que a Andresa estava lá. Então, a Pretinha é a filhada da Andresa. E depois passaram outros cachorros que morreram, outros fugiram daqui. E tem o Duque, que ele morava numa construção aqui perto, os pedreiros tomavam conta dele. E um dia meu marido, que ajuda a tomar conta dos cachorros, passou e esse cachorro ficou doido com ele. Ele ficava assim na rua. Falei, não, esse cachorro é seu, vamos levar para lá. Então, recentemente, como a Pretinha ela já está idosa, ela teve um problema sério de saúde. Aí a Andresa estava sem consultório naquela época, veio e falou, olhou e falou, vai precisar fazer uma cirurgia, né? Então, aí a Andresa teve outros problemas, né, com o pai, e naquela semana que ia levar, não sei, levou uns dias, e a Andresa veio cá para poder levar. Conta, Andresa, o que aconteceu? Então, eu cheguei... Andresa, por favor, esse caso, assim, que eu falo que se não fala em milagre na espiritualidade, e como eu tive que esperar esse tempo cirúrgico, eu falei, antes disso, eu vou começar a dar passe nela. E vou também irradiar da minha casa, né, essa energia positiva de cura. E todo dia eu me cobrava, eu falava, nossa, eu tenho que ir atender a Pretinha, tudo, e eu enrolando. E um dia eu venho aqui, eu acho que passou uns 30 dias, e aí eu falo, Jane, você não acredita, sumiu o tumor, sumiu assim. E outro veterinário tinha olhado, tinha falado realmente que era cirúrgico,
E até hoje eu não tenho explicação e eu acredito que realmente foi essa espiritualidade que tratou o pretinho. Você né? mandava o passe? Eu dava o passe, eu mandava a distância, né? Eu vinha aqui uma vez por semana e dava o passe e fluidificava as águas, eles tomavam e ela não operava. Ia operar. E ela ia operar. Então, e da minha casa todos os dias eu irradiava essa energia de cura, pedindo perdão a Deus porque eu não estava podendo socorrê-lo, mas que eles pudessem me ajudar ali, né? Porque a gente como veterinária, a gente fica nos cobrando muito em relação a isso. E a Pretinha tá aí para provar que sumiu. Eu não tenho. Então, semana passada nós fizemos a prática do passe em gente, né? Em humanos. Hoje, tendo em vista a questão do tempo, e a gente aproveitar que a Andresa está aqui, o Jorge, o marido dela, que tem experiência, que está aqui, a gente aprender a dar passe nos animais. Opa! Não! Eu acho que seria legal você convidar quem colocar à disposição. Quem quer, não sei, aí você vê. Não, gente, é uma questão que a espiritualidade entende, então não vai ser uma cobrança mesmo porque a gente nem sabia, a gente pode mudar esses hábitos, né? Então quem queira dar o passo nos animais pode vir aqui, independente se comeu carne, se não comeu carne, porque a espiritualidade é que vai nos ajudar. Então a gente vai colocar nas mãos delas, elas vão modificar essa energia, mesmo porque esses seres de luz já fazem parte dessa casa, né, que já foi preparado. Então quando eu fui convidada para falar sobre os animais, eles estão sendo preparados para isso. Então, tranquilo, quem quiser vir aqui, estou à disposição. Quantas pessoas quiserem, viu gente, a quantidade de energia ela é absorvida, independente do número. Então, pode reunir uma quantidade aqui, uma quantidade lá. E o que eu peço para vocês é que vocês, na hora do passe, sintam com uma energia diferente. Porque eu dou passo em pessoas e dou passo em animais. A gente sente o quanto a energia deles é mais pura que a nossa. É uma observação importante que a gente faz. Tá? Então, as pessoas que forem dar, que sintam essa energia. Pode vir. Podia pegar tantas pessoas, depois outras tantas. Né? Tá, pode ser. Pega um pouco. Juntando aqui, a Betinha fica no meio. Isso, a técnica do passe vai ser a mesma dos seres humanos. O que eu peço a vocês é que nesse momento de concentração, que peça a espiritualidade dos animais que estejam presentes. Eu vou fazer uma prece bem breve, só para a gente entrar nessa sintonia. Tá? Então que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a espiritualidade que trabalha com os animais esteja presente, nos intuindo, nos amparando, colocando em nossos corações o amor por todos esses nossos irmãos, que eles sejam abençoados por essa prática, que o amor seja o remédio que leve aos espíritos, que leve ao corpo físico, espiritual e mental desses seres, para eles receberem a cura. Que nós, nesse momento, possamos energizá-los, ampará-los com amor, com bondade e compaixão. Que assim seja.